Oi, oi, tudo bem, gente? Então, meu nome é Núria Gonçalves, aqui é do canal Império da Mente. Hoje eu vim contar pra vocês um assunto bem interessante. A gente tá passando por um momento de autotransformação muito grande. Às vezes, problema daqui, da colar, aí as pessoas vão jogando pra debaixo do tapete, vai jogando, vai jogando. Quando vê, uma bola de neve. Tá, eu vou contar uma história hoje que é bem isso. Por quê? Tem já um tempo já essa história que tá ocorrendo. Uma pessoa que eu conheço, ela me relatou essa história. Que uma moça, ela tava com problema com o ex-marido e tal. E aí, problema na família, tia que tava com problema de saúde, fizeram um monte de bagunça lá, ou seja. E ela tem um problema com um negócio, documentação da casa, que tinha sido vendida e que virou aquele rolo. Tá. E ela procurando pra resolver e tal. E aí, ela conhecia já essa pessoa, já, né? E essa pessoa, não, vou falar com a vozinha, né? Porque ele trabalha com as duas mãos. Direita, a linha da direita e a linha da esquerda. Tá. Aí ele, pra adoçar a pessoa, ele colocava a vozinha pra poder auxiliar ela na linha da direita. E foi indo, não, fazer oração e tal, resolveu os negócios. E foi resolvendo. Daqui, foi resolvendo, foi dando uma mão e foi cobrando com a outra. Por quê? Aí logo, a linha dele, desse rapaz da esquerda, sobre essa pessoa, começou a aparecer e querendo um lugar. E essa pessoa tava falando que já tem um tempo que tá querendo morar no fundo da casa dessa pessoa. Aí eu, calma, você tá aceitando a ajuda de um lado, mas se o outro lado tá cobrando, que ajuda é essa? Ah, eu tô precisando, papapá. E não prestou atenção. Aí que a porca entorta o rabo. E tá entortado agora. Por quê? Vamos lá. E foi indo, foi indo, foi indo e foi falando. Cuidado, esse negócio tá errado, presta atenção e não sei o que. E ela aceitando. Ah, mas eu gosto da vovozinha dele, não sei o que. Cuidado, esse negócio não tá certo. Se esse rapaz tá te dando uma mão e tá cobrando com outra, isso não é ajuda, ele já tá te cobrando. E essa história foi andando, foi andando, foi andando. Agora, o que aconteceu com a pessoa? Aí agora, ela cortou de vez tudo. A vovozinha lá que tava ajudando lá nos trabalhos, né, espirituais e tal. Aí o outro rapaz, a linha do rapaz, pelo que ela tava me contando, começou a cobrar e bloqueou os caminhos dela. Por quê? Ela não se atentou aos detalhes. Por quê? Às vezes, porque esse cara já veio com uma má intenção. Uma má intenção grande. E ela, como a vida dela estava muito tumultuada, e ela não se analisou e não escutou as outras pessoas falando. Toma cuidado. Ah, mas não tem problema. Toma. Ah, eu tenho medo. Falei assim, você senta e fala pra pessoa. Não deixa esse ponto chegar a que chegou. E agora chegou. Agora, ela cortou tudo da ajuda dessa pessoa. E aí parece que a outra linha da esquerda dele foi e começou. Por quê? Pra você ter ideia. Olha os sinais que estavam acontecendo. Para vocês se atentarem a alguns fatos. Ai, fulano pertence a uma religião X e tal e vai te ajudar. Tá. Aí eu comecei a te ajudar de um lado. Aí quando a entidade dele da esquerda começa a te cobrar, assim, sem menos você pedir nada, é hora de você sair correndo.
cortar o mal pela raiz antes que ela se aposte da sua casa. É o que aconteceu agora. É aí que acontece com a pessoa. E falando, cuidado, essa história vai dar problema, presta atenção. E a pessoa, andando pra lá e pra cá, baratinada, e não prestou atenção. Aí agora o que aconteceu? Ela está com os caminhos meio fechados. Às vezes ele não pode ter feito nada, às vezes pode ter sido a mente dela. Ou não, mas pelo que a gente está percebendo, foi feita alguma coisa para bloquear os caminhos dela. Porque ela já tinha uma espécie de guardião já, que ela tinha contado. Aí ela aceitou um outro guardião para vigiar a sua casa. Mas você já tem um guardião, você aceitou outro? Pra vocês terem uma ideia. Isso quem falou pra ela foi uma amiga dela que tinha avisado. Mas eu tô vendo uma pessoa tal, assim, essa na porta da sua casa, mas você não tem um outro guardião X? Tenho. E ela não se atentou pros detalhes. E foi virando esse engodo de caroço. Ao invés dela sentar e resolver tudo, não, foi enrolando com a barriga. Rolando. Quando assustou, a vida dela agora virou um inferno. Por quê? O trabalho dela deu problema. Alguns outros problemas já começou a surgir. Então é o seguinte questionamento eu faço. Se você acertou pelo lado do direito, é um exemplo. E aí, o que acontece? Você tem afinidade do lado da direita, mas se apresenta do lado da direita para você e a esquerda junto, calma, lá. Não tem como servir a dois senhores. Porque se de um lado te dá o suporte e do outro te começa a cobrar, aí é hora de você raciocinar. Porque não é assim que a banda toca. Porque aí é esse caso. Aí ela empurrou com a barriga, fechou os olhos do que estava acontecendo por medo. É o que acontece às vezes na vida. Você, por medo de enfrentar os problemas, vai aceitando. O negócio vai daqui, daquela. Quando você assusta, só tá a bagunça para você resolver. E aí no final você se vê amarrado. Que é esse questionamento dessa moça. Então, toma cuidado. A quem você se agrega. Por quê? Nem sempre aquele que te dá a mão não tá a mão ali de graça não, gente. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, tá? Igual, por exemplo, nesse caso dessa moça, foi isso. Ela, ao invés de sentar e escutar os que estavam ao seu redor falando, presta atenção nas coisas. Não, ela deixou a coisa correr solta. Para ganhar a vantagem, ela vai resolvendo pra mim, depois eu... Não. É a mesma coisa que você tá igual, por exemplo, um curso. Eu vou te fazer isso, você vai ganhar isso. E o valor tá baixo. Aí você... É hora de analisar as coisas. Ninguém dá nada de graça. Se você observar bem. Se uma pessoa está dando algo de graça, você pode analisar que tem. Às vezes é algo válido, mas nem sempre. Ninguém dá nada de graça hoje em dia. Às vezes nem um sorriso é de graça. Às vezes um sorriso, ele vai te cobrar algo mais pra frente. Tem isso. E o que tá acontecendo agora com essa moça é isso. Ela não se atentou aos detalhes. Porque ela estava na euforia, fazendo um monte de curso, não teve foco em nenhum e não teve foco no que era mais necessário.
foi carregando tudo para não resolver o próprio problema em si. E hoje o problema dela tá maior do que antes. Por quê? Por ter não analisado as coisas, os fatos. Então, antes de você receber uma ajuda, analise se aquela ajuda ela é bem-vinda mesmo. O que é que você vai ter que dar em troca? É muito raro uma pessoa que dá uma mão e não cobra com a outra. Atualmente se vê muito isso. A pessoa te ajuda, mas às vezes ele cobra. É raro as exceções das quais a pessoa não cobra. É muito raro. Prestem atenção no que está acontecendo. Porque agora, no caso dessa pessoa, ela está com um problemão, põe problema nisso e ela não sabe mais o que ela vai fazer. Porque ela tem medo, como é que ela tá igual a barata, todo mundo sabe o que fazer, tem medo, mas tava aceitando ajuda. E aí? Tem que tomar cuidado com o que você aceita de ajuda, gente. Nem sempre as pessoas dão a mão só por ajudar. Às vezes ela te dá uma mão aqui para te cobrar lá adiante. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Agora ela está nesse problemão todo, não sabe o que fazer, ou seja, amarrou o pé pelas mãos. Fazer o que, né? E é a vida que se segue. Então, hoje em dia, igual, por exemplo, você vai trabalhar, vai ganhar tanto, x. Tem muito benefício. Analise bem. Às vezes, dar com a mão e não cobrar com outra, às vezes o preço a ser cobrado pode ser mais alto do que a ajuda. Pense bem nisso, tá bom? Até mais. Tchauzinho.